dia é dele. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu vou responder aos nossos seguidores que sempre nos manda aí os vídeos do irmão lá da Bahia, mais conhecido como Pastor Xavier, ou já é apóstolo, não sei. Ele sempre aparece de forma extravagante nos cultos, e a sua congregação, ou a igreja onde ele sempre faz as campanhas, e o povo que o acompanha, sempre está ali de forma bem extravagante também. E aqui no canal nós temos pessoas que são novas na fé, pessoas que já têm uma determinada formação, já têm um tempo na caminhada cristã, e os mais novos na fé, que vieram do mundo, que vieram, às vezes, do espiritismo, que vieram das manifestações espirituais da maldade, eles perguntam, pastor, por que alguns movimentos são tão parecidos com o que acontecem do lado de cá? Ou isso não é de Deus? Parece que há uma confusão, porque a turma ela vai se transvestir de uma roupagem que parece muito com aqueles lá de fora do mundão, a qual eram as nossas antigas práticas. E aí, falando de Bíblia, abra sua Bíblia junto comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí vem a pergunta, o que é o movimento do Espírito nos nossos dias? Porque o movimento neopentecostal, ele tem mostrado um outro lado que a gente fica às vezes espantado. Muitas vezes um movimento antibíblico, muitas vezes as suas cantarolas muito parecidas com os pontos de macumba, e aí algumas pessoas perguntam, pastor, é uma igreja, é uma sessão espírita, é uma congregação cristã, é um povo de Deus, ou é um povo que está invocando as hostes da maldade? Porque tem muita similaridade. E aí, quando Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 12, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O grande problema hoje é que muitos crentes, no afã de mostrar uma espiritualidade, eles acabam por serem ridicularizados e ridicularizarem a sua fé. E aí o que acontece? Quem está chegando fica confuso. Quem já está, rechaça a ideia e tenta ser mais bíblico. E quando a gente tenta ser bíblico,
nós somos chamados de gelados, nós somos chamados de pessoas incrédulas, de pessoas que não creem mais nas manifestações de Deus. Meu irmão, eu sou assembleiano, eu sou continuista, eu creio na totalidade dos dons. Eu só não acredito em palhaçada, em encenações, em o circo que essa galera anda fazendo para promover uma certa espiritualidade que muitas vezes não dá para se sustentar. E aí, essa turma do Cheng, eles gostam muito de dançar na igreja. Agora, a Bíblia mesmo, pouquíssimo. Esse povo gosta de revelamento, não é revelação, porque a maior revelação é a palavra. Se eles gostassem de revelação, eles olhariam para a Bíblia. Mas como eles não gostam de revelação, então eles não estão interessados na Bíblia. Eles estão interessados no movimento. E nem todo movimento Deus está. Pode ser que nem todo movimento Deus esteja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, falando ainda de Bíblia, capítulo de número 4, verso de número 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo instruindo a Timóteo. Verso 14, do capítulo 4 da primeira carta. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que houve uma oração, houve uma intercessão, houve uma busca da parte dos homens para com Deus, para que os dons de Deus fossem manifestos, aflorados e se expressasse através do ministério de Timóteo. Verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é do movimento, é da doutrina. Palavra. Entenda, doutrina é uma coisa e costume é outra coisa. Ok? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O grande problema do movimento neopentecostal hoje no Brasil é que eles têm arrastado uma multidão para um fanatismo religioso, para uma espiritualidade que tocou o corinho, o tcheng-tcheng da guitarra apareceu, o cavaquinho tocou, a bateria fez um barulho, a turma, bota a mão no ouvido. Ai, bom, nada contra. Eu não sou aqui alguém para dizer que o Espírito não pode se mover, não pode fazer e não pode falar. O Espírito faz o que quer e com quem quer. Agora, o problema é que eu duvido muito que o Espírito fale com essa galera todos os dias. Que todos os dias o culto tem que ter isso. Porque essa turma é tão viciada nesse tipo de movimento que se não tiver, o culto não é bom. E fica aqui o meu manifesto bíblico para com os meus amigos, irmãos que nos acompanham aqui no Falando de Bíblia, que o evangelho não é só isso, não. O evangelho vai muito mais do que barulho. O evangelho é a exposição das escrituras que, conhecendo a verdade, eu sou liberto. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A falta de conhecer a verdade bíblica tem feito muita gente acreditar em coisas que parecem ser de Deus, mas que, na verdade, Deus está longe. Você pode fazer como nossos irmãos lá do Instagram, do @falando de Bíblia oficial, que nos enviaram esse vídeo, que nos perguntaram sobre este movimento, que mais parece movimento candomblecista, danças afrodescendentes, dos cultos espirituais deles lá da maldade, que nós assim interpretamos, mas que não parece com um culto genuíno,
Porque no culto genuíno, apesar de você ter a entrega da sua adoração, eu não estou julgando isso, eu estou dizendo que o culto não é só isso. O culto não é só movimento. O culto também é a exposição da palavra. O culto é a entrega da sua vida para Deus, a sua oferta de amor no altar de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os teus negócios. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.